E agora nós teremos a segunda palestra com o tema Honorários Periciais Contábeis, Critérios e Riscos. Nós convidamos Paulo Cordeiro de Mello, perito judicial, economista e contador, formado pela PUC, em São Paulo, pós-graduado em avaliações periciais contábeis pela FECAP, mestrando em ciências contábeis também pela mesma instituição, com 15 anos de experiência na área de perícia econômico-financeira e contábil, possuindo nomeações como perito em diversas varas cíveis e anexos da Fazenda no estado de São Paulo, professor da Trevisan Escola de Negócios na disciplina de perícia contábil para o curso de graduação em ciências contábeis, além de ministrar aulas em cursos de extensão em perícia contábil pela Unisescom em São Paulo, Sescom Grande Florianópolis e Senac São Paulo. Apresenta ainda módulos sobre perícia em cursos de pós-graduação e realiza palestras em diversas instituições, exercendo também a função de coordenador acadêmico da Escola de Perícia e Arbitragem da Unisescom São Paulo e coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em Perícia Contábil da Trevisan Escola de Negócios. Autor do livro Perícia Contábil, pela editora Senac São Paulo, e do livro A Perícia Contábil no Novo Código de Processo Civil. Paulo Cordeiro. Obrigado. Bom dia, pessoal. O Eduardo nem tomou água, né? Absurdo isso. A água é a coisa mais importante do mundo. Bom dia, pessoal. Nosso assunto hoje, o pessoal vai trocar aí a apresentação, né? Tá, vou colocar lá a apresentação. Mas o nosso assunto hoje, até foi a minha pergunta para o Eduardo, o assunto é honorários em perícia. Queria agradecer, antes da gente começar, agradecer imensamente a oportunidade, agradecer ao CRC Espírito Santo, é a primeira vez que eu estou aqui, primeira vez do Eduardo também, é a primeira vez que eu estou aqui. E eu já estou começando a marcar lá no mapinha, sabe, Cris? Marcando no mapinha, porque assim, eu tive semana passada, estava comentando com a Cris antes da apresentação, que eu tive semana passada no Rio Grande do Sul, na 17ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, e eu fui às 3 últimas convenções, né? Fiquei super feliz, né? Mas alguns estados ainda não tinham vindo, e como é que eu nunca vim para o Espírito Santo? Nunca, né? E aí a primeira vez é uma honra, é muito agradável poder estar aqui com vocês. Esse ano, o ano passado eu tive em diversos lugares, e a gente colocou como assunto, e aí fomos passando em diversos eventos, o assunto era desafios da especialização profissional em perícia contábil. E talvez o grande exemplo que eu tenho sempre na manga para falar é o Eduardo Boniolo, porque a gente fala de especialização profissional, a importância do profissional ser especializado, conhecer bem aquele assunto específico, e o Eduardo está trilhando um caminho aí maravilhoso, um caminho muito interessante, num assunto específico, que nem é tão específico, ele é amplo, né? Mas vamos pensar um campo de atuação, que é o campo da falência e recuperação judicial, o apoio do profissional da contabilidade, o perito, nesse ambiente de atuação. Ele já falou bastante, aí a minha brincadeira foi em relação a honorários, e é o nosso assunto de hoje. A gente estava falando do currículo, né? Currículo é fácil, né? Coloca lá, Paulo, apaixonado por perícia, está tudo certo, não precisa falar de outros assuntos lá. E quando a gente começou a discutir, o começo desse ano, tinham me chamado para um evento no Piauí, um encontro nordestino de contabilidade, foi agora em julho, em Teresina, e aí eu falei, eu vou enfrentar um assunto que é um assunto importante, relevante, é um assunto mais importante para nós profissionais, é honorário. Qualquer outro assunto não é importante para a gente, é trabalho. Nosso assunto importante é honorário. Não é verdade? É verdade. E a gente trabalha por causa de honorários. Não é por causa de tapinha nas costas. O assunto é sério, o assunto é espinhoso, o assunto é enroscado, muito mais dentro do ambiente que a gente atua, que é o ambiente da perícia, né? Tem todos os elementos em torno da discussão a respeito de honorários. Mas a gente deve tratar ele de maneira séria, mas também descontraída, colocando lá onde que são os nossos riscos, onde são as nossas oportunidades. E eu coloquei lá a ideia da gente falar de honorários, critérios e riscos. Maravilha. Eu podia ter colocado lá como ficar rico em perícia, pergunte-me como, era mais legal, coloca um botão assim grandão, mas aí a gente não ia contar toda a verdade, a gente tem que contar toda a verdade. Então vamos lá, honorários. Nossa agenda aí,
ela começa, eu prometo que vai ser muito rápido o primeiro item, porque é passado, morreu, já passou. Mas é importante que a gente saiba de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. E aí, primeira pergunta minha do dia. Quem trabalha com perícia, não vou falar desde 73, né, mas quem trabalha com perícia antes de 2016? Começou com perícia antes de 2016. Que ótimo, maravilha. Então, e aí eu me incluo nessa lista, nós somos sofredores, porque a gente teve que passar pela mudança, né, pelo ciclo aí de mudança recente do Código de Processo Civil. E quem começou depois de 2016, a partir de 2016 em perícia? Maravilha, ótimo. Pegou o Código de Processo Civil novo, né? Novinho, todo mundo falando do novo Código de Processo Civil, você pegou um ambiente novo. A gente costuma brincar isso muito com os estudantes de Direito, né? O estudante de Direito está lá no meio da faculdade, novo Código de Processo Civil. Aí ele teve já uma matéria, ele tem que fazer reciclagem, muda um monte de coisa, um monte de discussões. Mas ótimo, hoje a gente está aqui em 2019, ânimos renovados, né? Quem estava antigo já se atualizou, quem está novinho está pegando tudo aí recolocado nos seus lugares. Então a gente vai falar do antigo código e do novo código, especialmente, o ponto é só a condição de honorários, mas outros aspectos interessantes, até um apontamento urgente em relação à discussão de alteração das normas de perícia, especialmente a norma NBC PP 01 do perito contábil, que tem elementos lá que falam de honorários. Lá em Teresina, eu estava acompanhado da Sandra Batista, que vai chegar daqui a pouco, não chegou ainda, né? Chegou a Sandra? Não chegou, está chegando. E à tarde ela vai estar aqui com vocês, e lá dividimos lá o assunto, e ela trouxe a ideia, não falo, coloca também o Código de Ética Profissional. E, lógico, o Código de Ética Profissional está renovado, ele está fresquinho, acabou agora de ter a sua renovação, e tem apontamentos sobre honorários. Então, a gente faz uma ligação direta, objetiva, de uma crença, de algo que eu acredito com muita verdade em relação à condição de honorários, mas está aí, a gente já chega lá. Para começar, Código de Processo Civil de 73, o nosso drama de origem, para quem vem da perícia de já tempos, né? O Código de 73... ele tinha lá a sua determinação só no artigo 33, a determinação falando especificamente da condição de remuneração do perito e do assistente técnico, e depois foi renovada em 94, né, com parágrafo único, dando algumas outras considerações a respeito da condição de recebimento de valor. E notem que eu coloquei alguns destaquezinhos pequenos, fala lá da condição de pagamento. E eu já vou deixar na mente de vocês algo que a gente vai discutir daqui a pouco. Pagamento é a mesma coisa que adiantamento? Pagamento é uma coisa. Adiantamento, antecipação é outra coisa. Então, a nomenclatura do antigo código, ela começava lá com cada parte pagará a remuneração do assistente técnico verdicado, a do perito será paga por quem requeriu a perícia, o autor, quando requerido por ambas as partes. Então, o código tinha essa leitura, e essa leitura foi modificada no novo Código de Processo Civil, por um sentido muito prático, muito objetivo, mas guardem aí, daqui a pouco a gente resolve. Um avanço importante que a gente teve ali no Código de 73, com a sua renovação em 94, foi a condição definida da possibilidade de depósito em conta judicial da remuneração do perito para garantia de remuneração, dando ao perito um certo conforto, sabendo a possibilidade de aquele honorário definido, arbitrado, né, ser depositado numa conta judicial. Então, ele trabalhar com o conforto de que o honorário está lá. Ótimo, maravilha. Isso aqui, o artigo 33, ele foi mexido, foi modificado, e ele virou no novo código o artigo 95. E eu não vou falar ainda, porque no novo código, a gente, na primeira leitura, e foi uma leitura de sacrifício, a gente tentou entender o que se mantinha, e aí quando mantém, ok, né? Perícia, exame, vistoria, avaliação, perícia, exame, vistoria, avaliação, o dispositivo ficou igualzinho. Mas nos momentos que a gente vai vendo algumas modificações, a gente precisa reprogramar o cérebro para entender como é que aquele movimento funciona. E algumas coisas em relação a honorários para o perito tiveram modificação. O artigo 33 ele foi reconstruído no artigo 95. É praticamente igual, né? É um recorte e cola com algumas alterações interessantes. Mas a gente teve uma repercussão maior na criação do artigo 465,
E aí lá ele se complementa com o artigo 95, dando outros dispositivos e outras condições que definem a condição de remuneração. Agora, a coisa mais importante, e isso a gente não tinha no antigo Código, é como é definido o valor de honorários do perito. Está aí? Não está. E aí o legislador esqueceu, ou não deu muita importância lá em 73, nem em 94, nem em toda a história do antigo Código de Processo Civil. E em todo o país, como é que isso era resolvido? De duas formas. Por uso e costume, né, pela prática. Alguns juízes, como é que eles praticavam, e às vezes alguns ainda praticam, o ato de arbitramento simples. O juiz nomeia a Cristina Langoni, estabelece o prazo e arbitra honorários R$1.000. Pum. Aí a Cristina recebe lá a nomeação, fala, puxa, arbitrou R$1.000. E aí, é bom, ruim? Não sei, depende do processo. Essa não é uma condição confortável. Alguém já viu isso acontecer? Muito. Não é uma condição confortável, porque o juiz, por mais que toda a sua experiência, sabedoria, conhecimento, prática, ele não sabe qual é a realidade daquele processo para você, profissional. Não sabe. Talvez nem a gente saiba direito, mas a gente tem uma visão técnica mais sofisticada e mais objetiva em relação àquilo. Então, o simples ato de arbitramento, que era uma prática comum e, infelizmente, ainda acontece, ela era resultado da situação do código anterior. Agora, alguns juízes, e a gente bate palma quando isso acontece, já praticavam uma outra situação, que era o ato de determinar a intimação do profissional da perícia, da perita, do perito, para que ele participasse na apresentação de uma proposta de honorários, de um orçamento de honorários. E isso é o melhor dos mundos. Por quê? Porque a gente tem a chance, a possibilidade de respirar, aparecer e mostrar o porquê e como aquele honorário deve ser dimensionado, para que depois o juiz analise, as partes analisem e definam a condição. Mas isso não estava no código, isso era uma circunstância regular de andamento processual necessária, porque o código não definiu, o juiz precisa resolver a condição de regra do jogo. E a gente tinha uma divisão no país nesses dois caminhos. A gente quer acreditar que isso muda no novo código com a inclusão do item que fala de proposta de honorários. E aí, é o terceiro evento desse ano que eu estou falando. Eu contei para vocês, lá em Teresina, agora em Bento Gonçalves, e aí eu estava essa semana reconstruindo, eu falei, não, eu vou construir, ou tentar construir dentro de uma ordem lógica, não na ordem cronológica que está no código. Beleza, começa pelo artigo 465. E o artigo 465, ele fala do ato da nomeação, o juiz nomeia o perito, as partes podem indicar assistente técnico, e eu quero acreditar que, numa linha regular, os eventos vão acontecer assim, nomeação do perito, 15 dias para as partes indicarem assistente técnico para apresentar quesitos, e aí a gente entrou no assunto quesitos, não vamos falar de quesitos hoje, Eduardo, fica tranquilo. E, após isso, numa sequência, primeiro ato, segundo ato, o perito vai ser intimado, vai ser notificado e, ciente da nomeação naquele processo, primeira coisa que ele vai fazer? Proposta de honorários. E esse é o grande marco que a gente tem a partir do novo código, e a gente está em 2019, o código nem é tão novo assim, mas como a gente está falando de honorários, a gente revisita hoje para falar dos nossos assuntos, das críticas, das manifestações, né, do fundamento, dos riscos e oportunidades em relação ao honorário. Mas o primeiro ponto relevante é que, a partir do novo código, os juízes deveriam trabalhar exclusivamente com essa condição e esquecer a possibilidade anterior que era utilizada de simples arbitramento de honorários. Por quê? Porque o código coloca todo o roteiro. Nomeação, prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, prazo para que o perito apresente a proposta de honorários, 5 dias. E aí, depois que o perito apresenta a proposta, o que vai acontecer? Manifestação das partes e, finalmente, o ato de arbitramento, porque essa é a função, essa é a atribuição do juiz, ele é o gestor daquele conflito, ele que está gerenciando todo o andamento, todo o desenvolvimento do processo judicial. Em último caso, depois do perito ser ouvido, depois das partes serem ouvidas, se manifestarem, o juiz arbitra o valor. E a gente reza toda noite para que aconteça o quê? A nossa proposta seja aceita pelas partes. E o juiz arbitre o valor pelo valor que a gente pediu. Certo? Não é isso que a gente quer?
que é o correto, né? Que é o que deveria acontecer. Às vezes não acontece, mas depois a gente coloca lá dos riscos. Por enquanto, melhores perspectivas, dentro de uma ordem regular. Bom, esse artigo 465, ele namora, ele tem um contato direto com o artigo 95. Então ele começa um assunto e joga lá para trás. E eu sempre falava primeiro do 95, depois do 465, falava, vamos tentar organizar mesmo, porque é assim que funciona. Lá no artigo 95, a gente tem o elemento que fala da determinação para adiantamento de honorários. Pessoal, a palavra, eu vou voltar aqui, delícia isso aqui, vai para frente, vai para trás, né? Quando a gente chega no artigo 33, cada parte pagará, a do perito será paga. Artigo 95 do novo Código. Cada parte adiantará. Adiantamento é a mesma coisa que pagamento? Não é. Português é uma língua maravilhosa, né? Espetacular, né? Então, o dispositivo 95, ele dá uma dica, ele já dá uma dica para a gente, que essa remuneração, essa condição de remuneração do profissional durante a perícia, ela não representa o pagamento. Ora, Paulo, mas pouco importa, entrou o dinheiro no meu bolso, pode chamar do que for, até de chuchuzinho. Mas se é dinheiro e está no meu bolso, está ótimo. Se é adiantamento, se é pagamento, se é chuchuzinho, é dinheiro, está pago, é meu, está ótimo. Agora, por que o legislador prestigiou a mudança de pagamento para adiantamento? Por uma condição muito simples, que a gente sabe, né? Mas ela não está descrita no artigo 95. Está descrita, a gente daqui a pouco chega nele, mas só para a gente não deixar o segredo, né? Artigos 82, 83 e 84 do Código de Processo Civil, eles matam essa situação, eles esclarecem a situação. Mas vamos lá, adiantamento. Então, significa que cada parte vai adiantar a remuneração do seu assistente técnico contratado, indicado naquele processo. A do perito vai ser adiantada por quem? Pelo autor, pelo réu, por ambos, pouco importa. Né? O importante é que vai ter esse adiantamento, ou que deve existir esse adiantamento de remuneração. Bom, ótimo. O artigo 33, ele não é tão distante do que a gente viu no artigo 95, e a gente vai lá ter a leitura de novo daquela possibilidade de depósito em conta judicial. Esses dias teve um encontro lá em São Paulo da discussão a respeito da mudança das normas. Eu estava lá participando, e aí discutia-se muito como muda, né, totalmente o sentido, né, a dimensão da palavra pode e da palavra deve. Pode? Pode. Deve? Deve, é obrigatório, né? O poder, a possibilidade abre um espaço. O dever, obrigação. E aí o legislador tinha e mantém a posição de que não é obrigação do juiz determinar que o depósito seja feito numa conta judicial. O juiz pode determinar que aquele valor seja depositado numa conta judicial. O valor estimado, arbitrado, né, determinado que seria o valor de adiantamento, a gente reza, né, torce, né, faz a torcida para que o juiz arbitre, e mais do que arbitre, determine que o responsável por aquele adiantamento efetue um depósito numa conta judicial. Para quê? Para a nossa garantia de remuneração. Graças a Deus, né, o costume tem caminhado nesse sentido. Em todo o Brasil, a gente tem acompanhado a perspectiva regular dos juízes realizarem dessa forma, conduzirem dessa forma o ato de arbitramento, né, em conjunto com o ato de determinação de depósito em conta judicial para a garantia de remuneração do perito. Né? Agora, o dispositivo ele não morre aí, ele volta a conversar com o artigo 465. Então, ele fala que essa condição de remuneração, que já foi arbitrada, que foi definida e que pode ter sido determinada para depósito, ela vai ser corrigida e paga de acordo com o que está no artigo 465. E a gente volta lá para o artigo 465. Ótimo. O juiz poderá autorizar o levantamento, o pagamento de até 50% dos honorários, aqueles que foram arbitrados e que podem ter sido depositados numa conta judicial no início dos trabalhos, até 50%. E aí isso daria um conforto ao profissional, ou deve dar um conforto ao profissional para trabalhar com uma mínima remuneração disponível para desenvolvimento da sua atividade. Ótimo. Devendo o remanescente ser pago ao final. E a palavra final é uma palavra assustadora.
Parece que o mundo está acabando. Final dos tempos, final do mundo. Final do processo pode ser uma coisa longa. O processo não pode ser uma coisa longa? Eu estava lembrando, né, e a notícia não é nova, já é uma notícia velha. Mas no final do ano passado, estava rolando muito uma notícia a respeito de um processo que está em tramitação na justiça brasileira. Esse processo é um processo sui generis, é um processo muito especial. É o processo mais antigo em andamento no judiciário brasileiro. É um processo movido no Rio de Janeiro. No caso, era o estado da Guanabara. Porque ele foi movido esse processo lá atrás pela família real brasileira. Família real. Contra o estado da Guanabara, pedindo a devolução do Palácio da Guanabara. Esse processo, que é um processo que já tem mais de 100 anos, está em tramitação na Justiça Brasileira, no Rio de Janeiro. Está no tribunal e esse processo vai ser julgado. Vai ter um fim. Está em tramitação. Coitado se teve um perito lá no meio, né, da história, né? Coitado do perito, lá no meio da história. Se teve um lá para trás. Mas, recentemente, apareceu um lá no escritório que era assim. Era uma venda simulada de uma casa, e aí quem vendeu sumiu, e aí depois encontraram, e aí estava lá a determinação para cálculo do valor que foi pago pelo bem para ser devolvido à pessoa hoje. Quando foi feita a venda da casa? 1964. Né? Venda simulada demorou esse tempo todo para agora. Decisão judicial, determinação para a perícia, calcular qual o valor daquele bem hoje. Né? Então, a gente tem um certo... O meu medo ali, nosso medo, é quando a gente vê a tal da palavra final. Final. E aí o legislador ele coloca uma vírgula. Depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos. E eu tenho visto ressurgir em perícia, eu estava lendo isso ontem, mas eu já vi com uma outra roupagem. Juízes reutilizando uma nomenclatura antiga na perícia, que não está mais no novo código, mas a gente já ouviu isso, que é o tal da homologação do laudo. Laudo homologado. Né? E eu li ontem uma determinação do juiz que era assim, o laudo foi entregue a contento, não existe mais nada a ser esclarecido, determina o pagamento do restante dos honorários que estavam depositados judicialmente. Então, a gente começa, apesar da legislação não tem, mas por necessidade desse fim, qual é esse fim? Pô, já entregou o laudo, já prestou esclarecimento, não, então acabou, deixa o perito receber o que ele tem, né, de direito, o que ele tem de remuneração. Então, a gente já tem começado a ouvir e participar das discussões a respeito de pedido de homologação do laudo, de finalização do evento perícia para que o perito receba a sua remuneração. Ótimo. Agora, a gente lida também com a cultura da justiça, e a cultura da justiça, às vezes, ela demora a se atualizar. Alguns juízes ainda arbitram honorário sem ouvir o perito, e a gente ainda participa da discussão a respeito dessa dificuldade de finalização de processo, ou, às vezes, exagero de esclarecimentos, e o perito tem uma dificuldade, né? Então tem ali uma posição objetiva em relação à finalização de perícia, de evento perícia. Ótimo. Risco, e a gente aponta isso aqui como um dos riscos que a gente vai falar no final do nosso encontro. Esse dispositivo ele coloca lá a possibilidade de redução de honorários se for considerada a perícia inconclusiva ou deficiente. E eu acompanhei. Se vocês tiverem curiosidade, entra no Google depois e coloca lá redução de honorários periciais. Redução de honorários periciais. Eu pesquisei e saiu um artigo de uma... Tem algum advogado hoje aqui? O Eduardo Bonello estava com medo de perguntar coisa, de falar de coisa de advogado. Temos advogados hoje aqui, não? Ótimo, maravilha. Porque era um artigo de uma advogada, e o título do artigo é Como Reduzir Honorários dos Peritos. E a hora que eu vi aquilo, eu fiquei louco, desesperado. Como é que uma pessoa escreve uma coisa dessa? A gente tentando defender uma ideia de como aumentar o honorário do perito, e ela foi lá vender a ideia. E a ideia dela foi em cima desse dispositivo aqui. Perícia inconclusiva ou deficiente, o juiz pode reduzir o honorário. E aí, no ano passado, a gente está em 2019, em 2018 ainda tinha muito o fôlego ainda dos novos dispositivos. Teve um advogado que ele cismou comigo. E aí, 2, 3 processos que eu esbarrei com ele, tudo
Não, essa perícia inconclusiva é deficiente e peço ao juiz que arbitre em remuneração menor, que seja reduzido. Eu olhava aqui e falei, nossa, eu estou fazendo um trabalho ruim. Comecei a fazer trabalho ruim. Aí eu parei para pensar, inconclusivo, eu não cheguei a nenhuma conclusão. Aí eu vou lá, não tem conclusão. Deficiente, está faltando alguma peça. Eu não respondi quesito, eu não fiz diligência, eu não peguei documento. Eu respondi quesito, eu fiz diligência, eu levantei documento. Qual é a deficiência aqui? Qual é que é a inconclusividade? Mas isso gerou a necessidade de eu esclarecer que o laudo era conclusivo, a conclusão estava florestal, ele atendia aos pontos controvertidos fixados, todos os quesitos foram respondidos, o perito buscou documentos, juntou documento, analisou. Era um argumento vazio. Era uma simples tentativa de reduzir honorário. Mas é o nosso grau de risco. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso fazendo um trabalho conclusivo e eficiente, né? Responde todas as dúvidas, todas as questões e não tem problema. Mas eu não quero me pegar tanto hoje, na nossa conversa, no nosso bate-papo, de falar só de riscos, mas a gente tem que falar dos critérios. Aqui, e a gente terminou praticamente o principal, teve um pedaço que eu escondi, mas eu já mostro. Tem assistência judiciária, a gente não falou de assistência judiciária, daqui a pouquinho. Agora, o artigo 95, 465, quando eles fazem todo o desenho de remuneração, ninguém chegou e falou como é a proposta de honorários. A única coisa que tem lá no artigo no 465 é perito ciente da nomeação, ele tem que apresentar em 5 dias uma proposta de honorários, ponto. E aí a gente tem um grande debate a respeito de como é essa proposta ou como ela deve ser. Porque o desenho certinho do início ao final está aí. 95, 465, todos encadeados. E, na verdade, vai e volta, né? Começa no 495, vai 465, vai para o 95 e termina no 465. Mas a gente vai falar isso logo na sequência. O que eu tive que fazer, e eu não sou um grande desenhista, mas o que eu tive que fazer na minha mente, para entender esses dois dispositivos, foi desenhar isso aqui, né? Então, pensando que a gente tem um litígio, um processo judicial, 2 agentes se enfrentando, o juiz mediando esse conflito, né, esses 3 agentes aqui, quando existe uma questão técnica, o juiz lá, tradicionalmente, nomeia o perito, Código de Processo Civil, tais outras possibilidades, mas, tradicionalmente, o juiz nomeando o perito, como é que vai funcionar? O perito tem que apresentar essa proposta de honorários para que as partes se manifestem, o juiz arbitre, e aí, sendo, por exemplo, não é a única possibilidade, mas sendo, por exemplo, a responsabilidade do requerente, do autor, garantir a remuneração do perito, e o juiz determinando o depósito de uma conta judicial, esse valor sai desse agente e vai para cá, fica garantido. Ótimo. Só esse evento de depósito de uma conta judicial é um elemento que harmoniza todos os agentes envolvidos no processo. Harmoniza todos os agentes envolvidos no processo. Por quê? Requerente. Se ele é o responsável pela remuneração do perito, pelo adiantamento, ele tem poder do dinheiro. Mas quando o dispositivo legal possibilita e o juiz age dessa forma, quando o dinheiro vem para cá, acabou o poder. O poder do dinheiro não existe mais. Então, esse agente se equipara a esse em relação à condição de remuneração do perito. Por quê? Porque saiu o dinheiro da conta dele, não está mais na conta dele, está numa conta judicial. O juiz fica numa condição confortável em relação a qualquer tipo de pressão em relação a valor. Por quê? Porque quem vai pressionar o quê? Não tem mais, é depósito na conta judicial. Acabou. Impessoalidade em relação à condição daquela remuneração. E o perito, em relação a todos esses agentes, pode trabalhar com tranquilidade porque a remuneração dele está garantida num depósito numa conta judicial. O andamento seguinte seriam aqueles 2 itens lá em cima. A liberação parcial de até 50%, e a liberação final ou total, se teve parcial, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos. Então, harmoniza os seus agentes. Em relação aos assistentes técnicos, a discussão é muito mais simples, ou deveria ser muito mais simples. Mas só que tem um detalhezinho que a gente vai voltar, que é a tal daquela discussão a respeito de adiantamento ou pagamento. Como é que funciona? Quem atua em assistência técnica e eu não atuo? Escolhas da vida, né, Eduardo? Eu escolhi, gosto de trabalhar na função de perito, não me sinto tão confortável na função de assistente técnico. Quem trabalha só com assistência técnica aqui? E é difícil alguém trabalhar só com assistência técnica. Mas quem trabalha com assistência técnica e perícia? Que talvez seja a maior parte. Legal, ótimo.
No Brasil, e já foram publicados alguns estudos, e a gente percebe isso como verdade mesmo no dia a dia, uma parte pequena dos profissionais faz só perícia, uma outra parte pequena faz só assistência técnica, e a grande parte dos profissionais fazem as duas funções, respeitando lá as suas condições de impedimento, de organização de atividades. E é muito diferente a função do assistente técnico da função do perito, muito diferente. Tudo é diferente, até a condição de remuneração. Porque o assistente técnico ele vai acertar diretamente com o seu contratante qual é a condição de remuneração, valor, forma de pagamento, tudo, porque é uma questão ali tida como particular, mas ela não necessariamente é particular. O dispositivo ele fala do tal do adiantamento de honorários. O dispositivo legal não se preocupou tanto com detalhes do assistente técnico, mas a gente deve se preocupar, você como assistente técnico deve se preocupar muito com a condição de contratação de prestação de serviços. Tem uma prática que aconteceu lá em São Paulo, eu espero que ela esteja morrendo, e talvez ela já tenha morrido, vez ou outra eu ouço em alguns lugares. Mas aí vocês vão me tirar essa dúvida, porque eu sou um cara curioso. Alguém já ouviu falar, ou é prática no Espírito Santo, de negociação de honorários sem contrato? Alguma coisa que o pessoal usava muito lá em São Paulo, tipo 2/3? Alguém já ouviu falar nisso? Então, eu ouvia isso quando eu começava a trabalhar com perícia, quando eu comecei a trabalhar com perícia, lá em 98, e aí a minha grande questão é, bom, mas quem inventou essa história? E ninguém hoje até nunca conseguiu me explicar quem trouxe essa história, quem inventou essa maluquice. Porque para mim é uma maluquice. E eu ouvi a maluquice no pior sentido possível. Um colega nosso, uma vez conversando, e ele estava desesperado. Desesperado, essa era a palavra. Ele atuava muito tempo como assistente técnico para um advogado. O advogado era o ponto de contato dele com todos os processos. Ele estava há muito tempo. E aí ele, eu faço tudo 2/3 do perito. O advogado me liga, quanto que eu quero? 2/3. É 10 mil, é 2/3. É 5 mil, é 2/3. É 1.000, é 2/3. Falei, tudo bem, é a sua prática. Eu não acho interessante porque você não está fazendo um contrato, você não está fazendo algo dimensionado de acordo com cada dificuldade. Mas tudo bem, respeito o colega. Mas qual era o desespero dele? Era tudo nublar. E aí o desespero dele era simples. O advogado estava doente. Muito doente. E o escritório era o pai e o filho. E o filho odiava esse assistente técnico. O advogado, o filho, o sócio do pai, odiava, eles não se falavam. Teve alguma coisa lá no passado. E ele falou, Paulo, o meu problema é o seguinte, está tudo nublar com o cara. E o cara está morrendo. Eu não tenho nada que me garanta que eu vou receber remuneração. Nada. E o filho é que vai conduzir. O filho me odeia. Falei, bom. Então eu estava certo quando eu falava que era importante ter um contrato de prestação de serviço. Porque aconteceu lá com o cara. Ele tinha lá 50 processos que ele já tinha atuado, que ele estava atuando, e a única garantia que ele tinha era a palavra de honra do cara que estava morrendo. Quem que ia assumir aquilo lá? O filho? Ele não estava acreditando naquilo. Os clientes? Quem é você? Eu não te conheço. Não acertei nada com você. Era um advogado. Então, assim, a legislação não fala nada, e não vai falar mesmo. Mas a gente entende, até as normas tratam disso, a importância de um contrato de prestação de serviços. Certo? E eu vou reafirmar isso, uma convicção pessoal, mas eu vou reafirmar por um detalhezinho pequeno. Pagamento de honorários do perito do assistente técnico. A gente falou até agora, no novo código, sobre uma figura que é adiantamento. E a primeira vez que eu li, eu fiquei realmente com essa dúvida. Poxa, mudou essa palavra, né? Mas por que essa palavra? Pagamento, adiantamento. E aí, quando a gente lê o artigo 82 e 84, a gente descobre isso. Ou talvez a gente já soubesse disso. Mas está lá, nítido, claro. O artigo 82, 83 e 84, eles falam que tudo, que foi gasto no processo são antecipações, incumbe às partes prover as despesas antecipando-lhes o pagamento. Então, durante o processo,
as partes vão gastar dinheiro, vão soltar dinheiro durante o processo. Então, cabe a elas prover esses recursos. Problema delas. E aí, nesse dispositivo está escrito o seguinte: a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Ótimo. Honorário do perito foi antecipado pelo requerente, ele venceu. O que vai acontecer? Por força do dispositivo, aquilo que foi pago por ele, antecipado por ele, vai ser resolvido pela outra parte. Simples assim, está escrito no dispositivo legal. Então, o juiz nomeou lá, Cristina Langoni pagou R$1.000, o autor pagou R$1.000. Ele venceu a ação. Todas as despesas que foram gastas pelo vencedor serão resolvidas, pagas pelo vencido. Simples assim, não é? Está escrito lá, não estou inventando nada. Mas aí chega o artigo 84. E ele coloca: as despesas abrangem honorário do assistente técnico. Então significa que a parte contratou um assistente técnico, antecipou remuneração do assistente técnico na sucumbência. Ela tem o direito de receber esse valor. Todo mundo conhecia isso? Alguém não conhecia isso? Sinceramente, pode ser sincero. Eu não conhecia isso, não conhecia. Eu não conhecia, demorei para conhecer isso. Mas aí eu costumo brincar com os amigos, e a gente conversa com os amigos, assim, você, colega que atua em assistência técnica, já passou por o dessabor, pelo estresse de fazer uma proposta de honorários e o seu contratante falar para você: tá caro. Parece sobrenome de japonês, né? Tá caro. Não, mas não é o tá caro, sou eu que estou conversando, tá caro? Não, tá caro. O que tá caro? O que tá caro, né? É uma questão cultural muito maior do que nossa. A gente está no Brasil e é isso. Você oferece um trabalho por R$1.000, tá caro. Nossa, mas a gente nem conversou a respeito do valor, do porquê. Não, tá caro. Aí você acaba oferecendo trabalho por R$5.000 para ver se ele chega em R$1.000. Isso é horroroso, não deveria ser assim, não deve ser assim. O negócio deve ser precificado, mensurado, e é isso o valor. Ok. Agora, a minha brincadeira durante esse ano, uma das brincadeiras é assim: próxima vez que alguém for contratar o seu trabalho como assistente técnico e falar que está caro, você responde para ele. E olha para o vazio depois que você falar isso para ele: mas quem disse que é você que vai pagar? Aí a pessoa vai: mas como assim? Eu estou negociando com você, vou pagar. Não, você está me antecipando, porque o pagamento é na sucumbência, pelo vencido. E se essa ação for vencedora, esse valor você vai receber todo de volta. E o argumento, teoricamente, deveria se esvaziar aí. Porque se a pessoa está enfrentando um processo, um advogado, contrata um assistente técnico, tem perícia, ela está acreditando ou confiando no sucesso daquela ação. Ótimo. Então, aquele valor que está sendo remunerado, que vai ser remunerado pelo assistente técnico, é um valor que o assistente técnico pretende, entende, quer receber já. Seja lá o que acontecer com o processo. Mas existe um empenho, existe uma crença, existe todo o movimento de que o processo vai sair, vai ter um sucesso. O agente que despendeu aquele valor, que usou aquele recurso de contratação do assistente técnico, ele tem o direito de receber. O que acontece no Brasil em relação a isso? Nada. Não acontece nada em relação a isso. As partes não executam esse valor nos processos judiciais. Simplesmente jogam fora esse dinheiro. É jogar fora, não é? Se um agente contrata o seu serviço, paga R$10.000 para você, ganha ação e não recebe esse dinheiro, ele fez o quê? Jogou R$10.000 fora. Simples assim. E aí alguns colegas, eu estava conversando com um colega lá no Rio Grande do Sul, o Martin, ele falou: Paulo, eu coloco isso no meu contrato sempre com os meus clientes, ele tem os clientes grandes, ele coloca sempre. Na sucumbência, o valor desse contrato deve ser pago pelo vencido. Ele coloca lá um dispositivo lá no contrato dele, ele já colocou. E ele já teve que convencer em contratações novas, explicar: olha, está aqui, está especificado, é o Código de Processo Civil, não é maluquice, não é invenção minha. Mas, infelizmente, eu acredito que a gente pode evoluir nessa discussão, isso não é prática regular. E eu fui descobrir isso pela primeira vez da pior forma possível. Não atuo como assistente técnico, atuo como perito. Mas eu vi uma petição do advogado
pedindo ao juiz o arbitramento de honorário do assistente técnico naquele processo, para fins sucumbenciais no processo, juntando contraprestação de serviço. O juiz não sabia. E aí o juiz falou, indefiro, a contratação é diretamente pela parte, não passa pelo processo. O juiz não sabia desse dispositivo. E quando eu li a primeira vez, aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto aquilo ou percebido aquela discussão na justiça. Deixa eu procurar. Aí eu fui procurar os dispositivos legais e falei, nossa, o advogado está certinho. Ele está pretendendo, durante o processo, já resolver isso, mostrar a contraprestação do assistente técnico, honestamente colocar aquilo transparente e prejuízo ao juiz do arbitramento, para definir lá que, na sucumbência, se ele for vencedor, ele vai receber esse valor de volta. Toquei num assunto importante, né? Talvez a gente, no dia a dia, não tenha visto isso. Eu, como trabalho como perito, teoricamente, não me preocuparia com isso, mas como a gente participa aí, faz palestra, escreve livro, né, dá aula, a gente tem que se preocupar com detalhes. E esse é um detalhe interessante, relevante para os profissionais que atuam em assistência técnica. Passou o assunto? Passou. Aí tem um assunto que a gente não fala. Não fala. Não existe. Assistência judiciária. Não tem pobre no Brasil. Conhecem pobre? Já viram pobre? Pobre? Pobre na justiça? Não tem. Não tem. Nós somos um país rico. Existe uma realidade, uma verdade, que muitos dos processos judiciais, isso é uma verdade, a gente não está, é só uma descontração entre profissionais. Muitos processos judiciais são movimentados por pessoas que não têm condições financeiras de arcar com os custos. E aí são deferidas assistências judiciárias, e é o correto, é assim que tem que funcionar. Só que quando acontece de ter assistência judiciária, pobre na acepção jurídica da palavra, atuando, e tem perícia, como é que acontece? A gente fica rico. Não é aí que a gente fica rico? Não, é aí que a gente dá a nossa cota de participação no mumus público. Já viram esse, o mumus público do profissional da perícia, né? A sua participação, né, em apoio ao Poder Judiciário para a solução dos conflitos que tenham, né, assistência judiciária. Simples assim. Tem profissionais da perícia que simplesmente não fazem assistência judiciária. É uma escolha. Respeitamos isso. Agora, tem profissionais que enxergam a assistência judiciária como, sim, uma cota de participação no seu mumus público, na sua participação social, né, o apoio à justiça, ou até como oportunidade de trabalho, como investimento. Eu sou um entusiasta da perícia, eu sou um otimista, quase que incorrigível, e eu quero acreditar que em algumas oportunidades de processo de assistência judiciária, a gente encontra coisas interessantes, aspectos interessantes. Eu tenho uma história de um colega, e eu conto a dele, que é bonito, né, ficou com isenção, não deixa ele lá, que ele pegou um processo na justiça horroroso. Era financiamento de um terreninho simples, num loteamento simples, terreno de 500 metros quadrados, no interior, processinho porcaria, assistência judiciária. E ele fez lá, ganhou 400, 500 reais. Beleza. Aquele mesmo processo, naquela mesma comarca, ele teve repercussão, porque o loteamento não vendeu um lote, vendeu 500. E daqueles 500, um advogado conseguiu pegar 300 ações, entrou com 300 ações discutindo pagamento, indexação, atualização, juros, e era uma leva de 300. Esse colega foi nomeado em mais ou menos 200 processos. Todos ele ganhou 500 reais. Quando ele fez um, foi uma porcaria. Quando ele chegou no número 200, ele estava chorando de tristeza, porque estava acabando aquela leva. Porque o primeiro ele gastou 12 horas, 16 horas, o último era 2 horas, no máximo meia hora, rapidinho ele terminava um processo. Então, tem situações assim. Agora, todo mundo tem um drama com honorário, não tem? Vocês ficaram aqui porque você tem um drama, não tem? Já sofreu, não sofreu? Todo mundo sofreu. Sabe por que as pessoas não gostam de falar de honorário em perícia? Porque todo mundo vai levantar, não, Paulo, por que aconteceu um drama comigo? Foi assim, assim? E vira como é que é? Uma lamúria, um chororô danado. Eu tenho um monte de história triste. Talvez a minha história mais triste seja tão triste, depois vocês vão querer até fazer uma vaquinha para me ajudar. A minha história é triste, vocês vão querer pagar meu almoço, querer pagar uma muqueca para mim, que eu vi doido para conhecer a muqueca daqui, né? Que falam que é melhor que a da Bahia, né?
Porque lá não é Bahia. Clício Langoni falou que lá é Peixada. Né? Não tem nenhum baiano aqui hoje, não, né? Então tá bom. Eu sou fã da moqueca capixaba há muito tempo, porque eu como lá em São Paulo. O Eduardo conhece também um restaurante lá, que é de um amigo nosso daqui, e ele foi lá e faz moqueca com todo esmero, com todo cuidado, mas falam que aqui é melhor, ainda não sei. O meu drama da assistência judiciária foi simples, eu vou contar assim, meio minuto. Ação popular. Cidadão vereador entrou com uma ação contra a Prefeitura de Campinas, 7 ex-prefeitos e a Unimed Campinas. Estou falando isso porque é público o processo, é antigo, não tem nenhum problema. Falei todos os nomes. 20 anos de contratação de serviço de assistência médica pela Prefeitura de Campinas, que é uma das maiores prefeituras do país, se eu não me engano, ela está em 10º lugar das maiores prefeituras do país, e eles ficaram com 20 anos nessa contratação sem licitação. O cidadão vereador entrou com uma ação e teve perícia. Eu fiz essa perícia. Ação popular, quanto que eu ganhei? Nada. Ação popular não tem antecipação de honorários do perito, não tem assistência judiciária. É pagamento ao final pelo vencido. Entreguei em 2005. A gente está quando? 2019. Não aconteceu nada até agora. Então, assim, tem dramas. Todo mundo tem um drama. Eu também tenho um drama. Agora, faz parte. Foi interessante fazer esse processo? Não, foi horrível. Teve algum benefício? Não, não teve nada. Eu gastei papel à toa. Eu imprimi, a quantidade de papel que eu imprimi dava uma criança assim, de papel. Então eu gastei para imprimir, né, processo físico. Não, teve um benefício sim. Eu fiquei conhecido na comarca. O Paulo, perito, fez o processo lá do Unimed, às vezes tem algum benefício. Agora, é realidade, é difícil a gente fechar a porta para isso. E aí eu vou contar só 2 coisinhas. Uma vez um juiz, há muito tempo aconteceu essa conversa, ele me perguntou, olha, Paulo, eu estou com um problema no processo que a perita devolveu, eu preciso nomear alguém, você aceita? A princípio aceito, doutor, qual é o problema? Não, é assistência judiciária. Não, eu aceito. Tá bom, então eu vou nomear você, e eu não vou mais nomear ela, porque ela não aceita. Então, eu não vou nomear ela só em coisa boa, e você só em coisa ruim. Eu vou nomear só você. Tudo bem? Tudo bem. E, recentemente, eu tive a reafirmação disso. Eu não sei se vocês já passaram por essa conversa, mas foi muito interessante, muito esclarecedor, e confirma novamente o que a gente acaba vendo na nossa história. Né? Eu estou contando as nossos eventos interessantes e tristes, mas todo mundo passa por esse tipo de coisa, e essa perícia pode ser em São Paulo, na Bahia, no Espírito Santo, no Acre, a gente passa pelos dramas. Quando o calo aperta, aperta em qualquer lugar do Brasil. Recentemente eu fui devolver um processo numa comarca muito pequena no interior de São Paulo, São Pedro, uma comarca pequenininha. Se eu não me engano, São Pedro é a menor cidade do estado de São Paulo. É pequenininha. E aí eu fui entregar um processo e falei, vou visitar o juiz. Estou preguiçoso, há muito tempo que eu não faço isso, fui visitar. Eu falei, excelência, entreguei um processo, queria agradecer a nomeação. E aí ele falou, que bom que você veio visitar. Eu preciso fazer uma pergunta. Qual foi a única pergunta que ele me fez? Se eu aceitava fazer trabalho de assistência judiciária. Então, assim, aquele processo de assistência judiciária está na mesa do juiz. Ele precisa de perito. Tem perito que não aceita, tem perito que aceita. Agora, quem não aceita não vai sofrer o drama de ganhar pouco. Quem aceita pode experimentar o movimento de ter esse processo ou outros processos. Né? Então, eu não poderia fingir que não existe assistência judiciária, falar só de honorários, vamos ficar ricos em perícia, vamos fazer proposta de honorários, vai dar tudo certo. Mas está aqui, faz parte. Né? Faz parte da nossa situação. O dispositivo legal, no artigo 95, não estava desenhado dessa forma no antigo Código de Processo Civil, no Código Novo está lá, está desenhadinho. Né? Então, tem recursos do Estado, recursos previstos e que vão ser pagos para a perícia, e as perícias são mal remuneradas em assistência judiciária. Simples assim, não tem boa remuneração aqui, mas tem remuneração. Cumprindo aí a nossa sequência, eu não sei se vocês participaram, mas estava em audiência pública até a semana passada, a NBC PP01 e a NBC TP01, que é a última versão delas de 2015, elas merecem uma atualização. A nossa colega Silvia Cavalcante, que está no Federal, ela
coordena a comissão, que são 7 membros no Conselho Federal, de alteração das normas. Todo mundo participou, teve discussões, individualmente alguns profissionais mandaram suas manifestações, e como o nosso assunto é honorários, eu não poderia deixar de colocar aqui o apontamento, a observação a respeito do que está na norma. Eu não estou colocando aqui a proposta da nova, estou colocando a que está em vigor. E eu queria destacar 2 dispositivos que estão na norma, que é o item 33 e 34 da NBCPP 01. O item 33, ele fala que, na elaboração da proposta de honorários, e esse é o nosso assunto, né, a proposta de honorários, o eixo principal do que a gente deve pensar, a norma fala de todos os elementos que devem ser considerados. Mas tem um elemento principal que, para mim, é uma opinião pessoal, é o elemento mais importante: quantidade de horas. O tempo gasto pelo perito para desenvolver o seu trabalho. Qualquer outro elemento é ligado diretamente ou indiretamente a isso. Ah, o trabalho é complexo. Tá bom, é complexo, vai tomar tempo. Vai tomar tempo, a gente coloca a quantidade de horas. E não só o 33, o 34 ele destaca com mais profundidade a discussão a respeito do detalhamento da proposta de honorários, considerando etapas de trabalho e o tempo previsto, o tempo estimado para o desenvolvimento de cada etapa. E ele coloca desde retirada e devolução do processo, que num processo físico isso é uma verdade absoluta, no processo digital perde o seu sentido. Mas simples assim, né? Eduardo, você é nomeado lá num processo em Louveira, ele está em Vinhedo. Meia horinha está no fórum, né? Rapidinho. Aí você está em Vinhedo, interior de São Paulo, você é nomeado em Caraguatatuba, litoral. Não é mais meia hora. Aí o processo é físico, esse é um elemento que impacta diretamente na remuneração. E aí de todas as formas, né? Eu vou aproveitar para a gente discutir isso, mas mais do que, né, estar na norma em vigor, isso a gente percebe na prática, no dia a dia, as nossas dificuldades de mensuração de proposta. Eu sempre segui isso aqui, e a norma, além de colocar esses 2 elementos, ela coloca um modelo de petição de honorários, contemplando uma tabelinha, e na tabelinha tem as etapas, a quantidade de tempo em horas, o valor hora, a multiplicação individual e a totalização, o que nos dá muito conforto para demonstrar o critério que a gente utilizou para fazer a proposta de honorários. E aí, como eu estou ficando velhinho, o velhinho é ótimo, porque o velhinho vai ficando com um monte de historinha, não é? Eu tenho 2 historinhas, que essas são as histórias que estavam na minha cabeça, estava discutindo com os colegas do Rio Grande do Sul, os meus 2 insights em relação à defesa do plano de trabalho por etapas e por horas, acabou impactando de verdade comigo recentemente. Da melhor e da pior forma possível ao mesmo tempo. Se é que isso é possível, mas eu vou explicar. Eu fiz uma proposta de honorários num processo tributário, um processo muito enroscado, muito grande, uma discussão de IPI, de custos, e aí eu tinha feito uma proposta de honorários bastante detalhada, né? Realização de diligência, o que eu ia analisar. Então tinha um item lá na minha proposta que era levantamento dos custos de fabricação de produto. Eu coloquei alguma coisa lá e coloquei um tempo que era um tempo pesado, era coisa lá, 200 horas. Vamos imaginar que era isso. Aí veio a manifestação do advogado. Mas era uma manifestação elegante. Ele trouxe um argumento de que aquela proposta ela deveria ser revista. Por quê? Porque o item levantamento de custos, eles tinham um trabalho feito por uma grande empresa de auditoria e que poderia ser entregue para a perícia com todo o levantamento de custos, detalhamento, alocações, documento, tudo. Eles iam entregar tudo. Isso aqui vai estar pronto para a perícia. A perícia tem todos os outros trabalhos. Então, assim, era triste. Puxa, vai tirar de meu tempo aqui. Mas, ao mesmo tempo, era confortável, porque vai vir um trabalho que esse trabalho vai resolver parte do meu trabalho. Ótimo. E aí ela pedia, naturalmente, a revisão dos meus honorários. Como eu tinha feito um plano de trabalho, eu olhei para o meu plano e falei, ótimo, então eu tiro 200, coloco aqui 20. E aí eu coloco lá, verificação do estudo de levantamento de custos. Eu tirei o levantamento de custos por uma verificação de como foi feito aquilo. E reduzi meu honorário. Feliz da vida. Não é? Alguns trabalhos é melhor não fazer. Não é? Então eu fiz. Agora, por que isso foi possível? Porque existia um plano de trabalho.
Se eu tivesse colocado o valor, pede a redução de honorário. Eu vou reduzir como? Da onde? Por quê? O que eu vou tirar? Está aqui, reduz o honorário aí. Eu reduzi tecnicamente e criteriosamente. E deu tudo certo. O trabalho lá era maravilhoso. Esse foi aconteceu recente, poderia ser um drama enorme, mas foi muito legal, em relação a uma coisa que a gente fala de honorários periciais provisórios, antes do trabalho ser feito. Mas a gente passa muito por uma outra coisa na vida, todo mundo passa por isso, pelo drama do trabalho terminado, honorários definitivos. Você fez uma proposta de X, e aí você trabalhou mais do que X. Aí você fala, caramba, vou fazer o quê? Vou tomar um prejuízo ou vou pedir uma revisão de honorários? Eu passei isso já tem um bom tempo, era um outro processo tributário. Processos tributários são sensacionais, né? Dão um trabalho danado, às vezes a gente está bem. Mas nesse trabalho lá eu tinha feito uma proposta e ela foi muito furada. Eu fiz a proposta e eu acabei trabalhando o dobro do tempo. Foi bem assim, foi exagerado o tempo a mais. E eu não queria ficar com aquele prejuízo na mão, a gente não gosta do prejuízo. O que eu fiz? Entreguei o laudo, e quando eu entreguei o laudo, eu pedi ao juiz, olha, eu peço a revisão dos honorários iniciais e peço um arbitramento de honorários definitivos. E era gritante, assim, era o dobro. Era 15, eu pedi 30. E aí, quando eu pedi 30, o que eu fiz? Eu detalhei lá tudo o que eu fiz. Eu fui pegar o processo, devolvi o processo, fui na unidade lá, que era uma usina de açúcar, de álcool, eu coloquei tudo detalhado, quantidade de tempo, coloquei tudo. Aí o juiz abriu espaço para as partes se manifestarem. O que aconteceu? Está barato. Não, o perito tem que ganhar mais. Não, lógico que isso aconteceu, não, pessoal? Está caro, um absurdo a proposta de honorários do perito. Não, como o perito demora 10 horas para pegar um processo? Como é que o perito demora tanto tempo para fazer isso? Um absurdo. E aí, quando a gente tem tudo, contadores são fantásticos, né? Porque o contador lida com dados, documentos e informações, né? E aí eu tinha lá tudo detalhado de quando eu fui buscar o processo. E aí, eu demorei 10 horas para pegar o processo. Por quê? Porque a comarca ficava a uma distância de 500 quilômetros de São Paulo. Como é que você consegue ir 500 quilômetros e voltar 500 quilômetros sem gastar 10 horas? Teletransporte. Apareci lá. Não tem jeito, eu gastei 10 horas. E aí eu mostrei abastecimento do veículo 7 horas da manhã, primeiro pedágio da Castelo Branco 7h35, e eu fui colocando todos. Tabelinha, somei 10 horas. Quando eu fiz essa manifestação e esclarecimento, o juiz arbitrou no valor e determinou o pagamento no valor. Agora, por quê? Porque a gente pensa na quantidade de trabalho, no tempo, nas etapas. Eu defendo muito isso. Minha preocupação, as normas agora, a proposta, e ela ainda vai ser revista porque teve manifestação de todos, eles tiraram na proposta a quantidade de horas, aquele item 33 aqui, na reconstrução, essa parte é retirada. E esse detalhamento aqui também é retirado na proposta. E aquele modelo de petição também é retirado. Como está em audiência pública, todo mundo participou, agora a comissão vai rever, a gente está esperando o Conselho Federal repensar essa observação. Tem outras observações, a norma é ótima, é super aplicável, tem todos os seus aspectos positivos. Mas a minha observação é só sobre esse ponto, quantidade de horas, né? E eu tenho ouvido alguns colegas com essa certa preocupação. Sempre defendi a aplicação da norma, e ela, para esse aspecto, ela tem um sentido muito prático, objetivo. Detalhamento, e a gente consegue ter um elemento ali objetivo de prática de uso. E, aproveitando a esteira dessa nossa defesa, nosso debate, o Código de Ética Profissional está renovado, está fresquinho, está novo. E aí a gente tem um item lá no Código de Ética, o NBC PG 01, que ele fala valor de publicidade dos serviços profissionais. E ele coloca no item 7 que o valor, dentre os itens que o contador deve considerar para valoração, para mensuração dos honorários, e eu coloquei em destaque também, ele coloca o tempo consumido para a realização do trabalho. Então, o fator tempo, ele é um fator importantíssimo, né? A quantidade de tempo é utilizada pelo profissional, ou previsto profissional, ele deve ser um elemento. E a gente espera aí que agora, na revisão, finalizada a audiência pública e a comissão atenda lá as manifestações dos regionais, os regionais tiveram essa participação direta pelas comissões, mas também aberto ao público diretamente pela manifestação, que a gente tenha a manutenção da condição anterior. Bom,
proposta de honorários dos peritos contábeis. O artigo 95, 465 definem tudo, delimitam tudo, né? Quem vai, quem antecipa, como é que vai ser feito o pagamento, o arbitramento. E a gente tem dentro da norma do profissional que está em vigor, e a gente espera aí a manutenção dos dispositivos, a indicação de que a preparação desse pedido ele deve contemplar critérios técnicos. A norma fala disso, o Código de Ética Profissional nos dá um caminho para que a gente prepare as nossas propostas considerando critérios técnicos objetivos. E o que a gente vai considerar? Detalhamento de etapas de trabalho, o tempo previsto para cada uma dessas etapas e o valor da hora profissional. Com esses 3 elementos, a gente consegue chegar a algo tecnicamente defensável, né? Algo que a gente consiga tecnicamente defender. E aí, quando a gente pensa na elaboração efetivamente da proposta, vamos lá, o que a gente vai enfrentar para pegar uma proposta de honorários? Bom, primeiro elemento é a gente observar se o processo é físico ou digital. Muda totalmente. Se o processo é físico, necessariamente a nossa distância em relação ao fórum, à comarca, vai impactar. Se a gente está no centro de Vitória e é no fórum central, então é 15 minutos, 20 minutos. Eu adorei o trânsito daqui. Você viu, Eduardo, que maravilha o trânsito aqui? Que nojo que é São Paulo, né? São Paulo é um nojo. Eu vou para o escritório, sabe, Carlos? Assim, agora eu mudei o escritório para perto de casa. Estou feliz da vida. E aí o escritório perto de casa eu vou 15 minutos a pé. Eu estou me achando o máximo. Aí um dia, choveu, fez frio, fui de carro. Demorei 45 minutos para chegar em casa. Um ódio danado, estava pensando em largar o carro no meio do caminho. Quando o processo é físico, a gente precisa pensar isso. Isso é uma necessidade. Se é meia hora, 40 minutos, 2 horas, 5 horas, 10 horas para pegar o processo, vai ter contemplado. Agora a gente tem processo digital. Processo digital muda tudo isso. Qual é o tempo para a gente pegar o processo? É o tempo de entrar no computador, de acessar o sistema. Ele está lá, o processo está lá em qualquer lugar. E isso diminui muito a condição desse nosso deslocamento. Diminui total, né? Acaba essa condição de deslocamento. Tem uma segunda observação, que é uma observação que eu olho para ela e eu lembro que eu preciso pegar esse copinho aqui. Tem tempinho ainda, pessoal? Tem? É rapidinho. Tem uma história, acho que o Eduardo já ouviu essa história, que eu preciso descontrair um pouquinho, pessoal. Vamos imaginar que numa perícia, a gente tem como objeto de estudo isso aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal? Todo mundo está vendo? Isso aqui é o nosso objeto. Aí, qual que é o nosso objetivo? O objeto é uma coisa, a gente vai olhar para essa coisa. Nosso objetivo pode ser o que é aqui dentro. E aí eu pergunto para vocês, o que tem aqui dentro, pessoal? Os bons corações falam água. Aí alguém que não tem muita confiança fala, pode ter cachaça. E falaram que a melhor cachaça do Brasil é daqui, não é? Não conta isso para os mineiros, viu? É, né? Eu já ouvi falar que a melhor cachaça é do Espírito Santo. Não. Mas pode ser que um esteja certo, logicamente o outro vai errado, pode ser que os dois estejam errados, né? Ninguém esteja certo. E aí, para a gente descobrir se tem água ou cachaça aqui, a gente precisa testar, provar. Guardem isso na mente. Agora, vamos imaginar que o nosso objetivo não é verificar a qualidade, é verificar a quantidade. E aí, pouco importa se é água ou cachaça. A gente tem que saber se tem 250, 255, 198 ml. Então, olhando só para um copo de água, e é um momento de descontração também, porque a gente fala de coisa tão séria, a perícia ela pode ter um objeto, mas ela pode ter objetivos diferentes. E a gente precisa saber qual é o nosso objeto, mas não só qual é o nosso objeto, qual é o nosso objetivo. E aí você pega lá aquele processo do sistema financeiro da habitação, crédito imobiliário. Qual que é o objeto? Contrato de financiamento imobiliário. Esse é o nosso objeto de estudo. Aí você pegou o contrato. Aí tem gente que sai fazendo conta, sai montando planilha, aí faz um monte de planilha, aí recalcula um monte de coisa. Calma, pessoal. A gente precisa saber qual é o nosso objetivo. Vamos imaginar que nesse processo do financiamento imobiliário, o juiz determinou assim, verifique o perito, né, ou fixo como ponto controvertido, se o índice de remuneração da prestação
aplicado foi o mesmo contratado. Aí você respira, olha para o seu copo de água e fala, é isso que eu preciso ver. Você vai precisar ver juros? Amortização? Sistema? Não. É prestação e o índice de atualização da prestação. O que foi contratado? O que foi cobrado? E acabou. A dúvida que está lá, perturbando o juiz, é se o que foi cobrado de atualização da prestação foi o mesmo que foi contratado, ou, né, se o que foi contratado foi efetivamente aplicado. E o que o perito vai ter que fazer? Pega aquele objeto em discussão, pega o seu objetivo, massacra e entrega o produto pronto. Aí imagina que esse processo, ou um outro processo envolvendo crédito imobiliário, sistema financeiro de habitação, né, tem uma sentença. E aí o juiz, na sentença, determina o recálculo da operação, substituindo o índice que foi cobrado pela atualização do salário mínimo. Precisa verificar o que foi cobrado? Não. Você vai pegar aquilo que foi cobrado, vai jogar fora, vai pegar índice de salário mínimo, vai colocar e vai dar um resultado. O objeto seu, nos dois processos, foi o mesmo tipo de objeto, era um copo d'água. Só que num você tinha que saber o que tinha lá dentro, outro quanto que tinha lá dentro. Na perícia, a gente vive isso. E quando pega lá o jovenzinho lá, que a gente pega lá, 20 e poucos anos, né, desesperado, né? Eu já estou fazendo conta, já fiz um monte de conta. Calma, para que você está fazendo um monte de conta? Eu não sei, eu estou fazendo conta. A gente precisa ver que conta que a gente vai fazer e para que a gente vai fazer aquela conta. Então, a coisa mais importante, antes de qualquer outra coisa, é a gente saber qual é o nosso objeto, qual é o nosso objetivo com aquela perícia. Depois, a gente vai verificar a quantidade e variedade de documentos existentes e quais são necessários para a perícia. Sonho de consumo de todo perito. Todos os documentos necessários estão no processo. Sonho de consumo. Eu abri, está tudo lá. Tem contrato, tem as prestações, tem o índice. Nossa, deixa eu fazer minha perícia aqui. Agora, muitos casos, a maior parte dos casos, não está tudo lá. Aí você precisa verificar a necessidade de pesquisas e diligências. Pesquisa, beleza. Entra nos sites, entra nos lugares e absorve. Diligência, aí você tem que pedir para a parte, tem que diligenciar, tem que buscar documentos. Então, tudo isso vai impactando no dia a dia. E aí o Eduardo falou de quantidade, falou de quesitos. E os peritos têm um negócio de amor e ódio com quesito, né? Quantidade de quesitos. Teve um colega uma vez, mas aí não era perícia contábil, era propriedade industrial. E ele me ligou do fórum. Era lá de Campinas. Ele me ligou, Paulo, eu preciso falar com você. Fala. Estou com uma perícia aqui em Campinas. 400 quesitos. Falei, nossa senhora. Ele pois é, eu precisava falar com alguém. Pois é. 400. Ele falou, Paulo, não parava mais a petição. Não terminava, eu fui vendo só o número. Aí, quando eu vi o número 400, eu precisava desabafar com alguém. Impacta no honorário? Putz, como que não impacta no honorário? Né? Então, o Eduardo brincou, não, lá em falência e recuperação judicial não tem quesito. Nas perícias, tem processos que não tem quesito. E a gente fica até com dificuldade para saber para onde vai. E aí, quando a gente tem dificuldade, volta para a casinha anterior. Objeto e objetivo. Se a gente sabe o objeto e o objetivo, não precisa de quesitos. Mas se tem quesitos, quais são? Quantos são? O que eles querem que a gente faça? E aí a gente consegue dimensionar a nossa etapa. Isso aqui é uma observação clara, né, objetiva a respeito da perícia, mas é uma observação geral, a gente precisa de mais elementos. Agora, se a gente sabe aonde está o processo, qual é o nosso objeto, qual é o nosso objetivo, se a gente tem documentos suficientes ou se a gente vai buscar, quantos quesitos tem, beleza, a gente consegue fazer uma proposta de honorários. Agora, faltou uma coisa, o valor da hora profissional. Porque a gente falou de etapa de trabalho, de quantidade de tempo, legal, você é físico, você é digital, objeto, objetivo, e o valor da hora profissional. Não vamos resolver isso. A gente não vai resolver isso, simples assim. Porque o valor da hora profissional, existem tabelas. Sindicatos, associações, o conselho não participa disso e não pode participar, não é, cara? Não pode. Função do... Eu aprendi isso já faz tempo lá. Registro e fiscalização, nossa função. Função do conselho. Por uma determinação legal, o conselho não pode tabelar. Não é que o conselho não me ajuda nisso. Não, o conselho não pode por determinação legal. Simples assim. Então, ok, resolvemos isso.
Então, associações, sindicatos ajudam a gente. Mas eu tenho uma grande preocupação do tabelamento. Por quê? Porque cada um tem uma realidade. Imagina lá que o colega lá tem um escritório lá na Paulista, 25º andar, móveis de Nogueira, poltrona de couro, a secretária é modelo, né, aquelas coisas, né, BMW na garagem, o custo dele vai lá em cima. Aí o colega está lá no seu home office, gostoso, confortável, em casa, né, a esposa faz um cafezinho para ir no meio da tarde, o custo vai lá embaixo. E aí cada um tem a sua realidade, certo? E a gente precisa respeitar, entender a nossa realidade e precificar, né? Considerando aí as expectativas individuais, os riscos, os custos inseridos, como é que você está dentro do seu ambiente profissional para você precificar. Então, as tabelas são orientativas, ajudam, agora a gente precisa pensar no nosso preço, na definição do nosso preço. Aí faz a conta rápida, né, Eduardo? A gente já fez essa brincadeira algumas vezes, tem curso, né? Pensa qual é a sua expectativa de valor por mês. Pensa que você tem um sócio. Quem é o seu sócio? Esse é o maravilhoso sócio, né? Porque tudo que você receber, uma parte vai para ele. Então você pensa no, eu preciso de um bruto de tanto, uma parte vai para o Estado, vai para o governo, né? Imposto. Aí vai sobrar alguma coisa. Esse aqui eu vou gastar, eu vou para Miami passar um final de semana. Não, você tem custo. Tem um custo de escritório, tem custo operacional. Aí sobra um valorzinho. Esse valorzinho é suficiente, ele me remunera? Tá bom. Então eu pego o bruto aqui, divido lá para as minhas horas úteis do mês, esse é o meu valor hora. Então, mais do que uma reflexão sobre tabelamento, sobre tabelas, né, o que o sindicato ou a associação fala, a gente faz uma reflexão individual para a gente chegar no nosso valor. E esse é o nosso valor, esse a gente consegue sobreviver e funcionar no mercado. Acabamos a história? Eu falei da hora, a hora, a colega foi até embora. Do valor hora. Riscos. Temos riscos, pessoal? Temos. Vamos imaginar que não tem determinação para depósito judicial. Nossa, o risco é absoluto. Ou recebimento ao final pelo vencido. Risco é absoluto. Tem um risco total. Mas a gente tem os riscos operacionais de aumento da dimensão de trabalho que não estava previsto. Esse é operacional. Eu previ lá 10 horas, foi 12. Ou eu chutei 50 horas, foi 100. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no nosso dimensionamento para que a gente diminua o risco desse aumento da dimensão de trabalho que não estava previsto. Trabalho inconclusivo e deficiente, que é um argumento, muitas vezes é um argumento solto, vazio, mas a gente precisa, no bom trabalho feito, conseguir ter argumento para defender que o nosso trabalho é conclusivo, é eficiente, não tem qualquer tipo de defeito e não merece qualquer tipo de revisão ou redução. Acabou, pessoal? Acabou. Uma pergunta, como, vamos dizer, o desgaste do perito, quando vê o Conselho Nacional de Justiça estabelecer uma tabela em que o perito contábil recebe R$370, não importa o tamanho da quantidade de quesitos. Isso é injusto. Só uma observação importante. Essa tabela do CNJ é só para assistência judiciária. Tá. Não importa. Pois é. A assistência judiciária, que foi um item que a gente não esqueceu, a gente colocou lá, ela é capitaneada pelas comissões das defensorias públicas. Então, defensorias públicas estabelecem valor nos estados também. E quando não tem, segue-se a tabela do Conselho Nacional de Justiça. A tabela do Conselho Nacional de Justiça, ela não é confortável, ela é ruim, mas ela tem um elemento quase confortável, que é o multiplicador. Aqueles itens lá podem ser multiplicados por até 5 vezes. Você sabe? Por até 5 vezes, dada a dimensão do trabalho. Mas não tem jeito, a gente não consegue fugir da realidade da assistência judiciária, ela está lá. O que eu tenho ouvido assim, juízes conscientes, o que o juiz consciente faz? Entrega uma assistência judiciária para uma certa quantidade de outros trabalhos. É difícil a gente ouvir histórias dramáticas no sentido que o juiz só coloca assistência judiciária. Está ouvindo? Então, começa... mas é ruim assim. Isso é retrato do país, é onde a gente está inserido. A gente não tem como fugir dessa realidade. O valor é baixo? Agora, eu falei que eu sou otimista. Nos trabalhos que eu participo em assistência judiciária,
Geralmente, e muitas vezes eu tenho sorte nesse sentido, geralmente o trabalho é simples. E deveria ser. Porque se é assistência judiciária, o cara não vai entrar, não, a dissolução societária de uma empresa, a empresa vale 15 milhões de reais. Não, pera um pouquinho. Como é que você está sócio de uma empresa dessa e não tem dinheiro? Calma, fica estranho, né? Um dia desse, um colega passou por uma situação dessa e ele acabou tendo um problema. Por quê? Porque ele pegou informações que mostravam que o cara tinha dinheiro e aí ele falou, está aqui, né? Aí o juiz substituiu ele porque ele ficou impedido de atuar. Acabou, né, especulando, mas entrou um outro perito, eu. E aí o honorário foi arbitrado, né? Então acontece isso. Tem um relato até de um colega nosso de Minas Gerais que ele foi fazer uma avaliação num bem, aí chegou lá, era uma casa de campo. E o cara chegou de BMW. Ele falou, não, como é isso? Era assistência judiciária. E aí, aquilo ficava, né? Dramas. Não vamos resolver os dramas. A gente chora com os dramas, a gente lamenta os dramas. Trabalho sempre pior, pagamento ao final. Né? Pagamento ao final. Mais alguma? Obrigado. Mais alguma? Eduardo, não tem. Pode fazer. Ele ia fazer. Não sou maldoso. Não, seja. Tá bom. Paulo, você acha que com o novo código vai melhorar a relação assistente técnico e perito nas discussões que deveriam ser só técnicas? Ele maltratou, né? Maltratar. Pois é. Relação dos agentes participantes. A relação tem que ser técnica, né? E a gente encontra muitos elementos no Código de Processo Civil que deveriam auxiliar ou conduzir para uma melhor participação de todos os agentes. Preocupação é que tem um dispositivo que fala da possibilidade de acompanhamento dos trabalhos periciais, né? E aí o dispositivo ele tem que ser lido pelos dois lados, né? Pelos dois agentes, pelo perito e pelo assistente técnico. O assistente técnico pode acompanhar o trabalho e pode contribuir com o trabalho do perito? Sim. O perito é obrigado a sentar do lado do assistente técnico e trabalhar junto? Não. Né? Então, a gente imagina que esse seja um trabalho proveitoso, interessante, quando existe uma participação efetiva e com apoio efetivo. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente evolui no sentido de participação, de apoio técnico, de levantamento de informações. E eu tenho um exemplo que esse é o melhor exemplo do mundo, que eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu preciso dividir com os colegas. Uma vez eu pedi uma série de documentos e o assistente técnico ligou e falou, olha, está lá na empresa separadinho para você. A gente sempre vai desconfiado, né? E não vai estar. E aí chegou lá, estava tudo organizado. E aí estava organizado assim, eu tinha pedido os itens numerados e ele colocou uma caixa, o número, estava tudo organizado. Esse é o trabalho bom. Por quê? Porque o assistente técnico apoiou, ajudou, orientou o contratante, levantou a documentação e trouxe aquilo, ajudando o trabalho do perito. E aí o trabalho fica muito mais fácil. E deve ser assim. Não são inimigos, né? São profissionais e o trabalho tem que ser adequado, tem que ser bem construído. Isso, inclusive, impactando na condição de honorário, de remuneração. Você fez a previsão, você ia gastar 10 horas para levantamento de documentos. Se você gastar 10 horas, é o melhor do mundo. Agora, você coloca 10 e vai gastar 50, puxa, aí prejudicou todo o andamento, né? Legal, obrigado. Mas alguma pessoa lá no fundo, adoro as perguntas do fundo. Eu vou até lá. Meu nome é Raquel, sou contadora e conselheira CRC aqui. A questão, complementando do assistente técnico, deveria, a princípio, auxiliar a perícia, né? Mas até onde vai a ética do assistente técnico, em que a gente trabalha um laudo e eles, junto com um apoio na questão do jurídico, né? Eles não irem de encontro ao que deveria ser, de fornecer as informações corretas que ele, como técnico, deveria trazer. E uma outra questão em que a gente vive muito, que eu atuo como perita também, de ser um economista ou de ser um administrador, falando de um trabalho técnico que seria uma perícia contábil. Fundão é sempre surpreendente, né? Você falou de duas coisas, me corrija se eu estiver errado. Uma da questão da conduta ético-profissional, do assistente técnico com o perito, e outra de outros profissionais de outras áreas próximas à nossa de atuação. É isso? Pessoal,
Está na mídia, saiu uma notícia, não sei se vocês acompanharam nas últimas semanas, de um trabalho feito no Rio de Janeiro, envolvendo direito autoral. Vocês viram isso? Existe uma acusação ali, a gente não sabe o que aconteceu, mas é uma notícia, está na mídia, apareceu nos meios de jornais, né? De que um assistente técnico tinha preparado o laudo, meio que preparado o laudo, e o perito entregou o laudo baseado naquilo que foi preparado para o assistente técnico. Ético fazer isso? Correto fazer isso? Se foi verdade isso. Ou usando como exemplo hipotético uma situação dessa. É certo eu chegar lá para o Eduardo, você é um assistente técnico, faz o laudo aí para mim, me entrega, eu vou pegar, eu entrego como laudo. É ético isso? Não é. Se acontece uma situação dessa, de um assistente técnico fazer o laudo, o perito pega e assina e entrega como laudo, não foi ético. E a participação do outro lado, e a transparência dos atos, né? Existe uma história, e eu tenho que tomar cuidado com a história, porque senão eu vou até às 3 da tarde, o pessoal fica desesperado comigo. Mas o Código de Processo Civil, ele evoluiu, e lá no passado, existia um ritual definido no Código, que ele falava da reunião em reservado de perito e assistentes para a confecção do laudo, e se existisse ali consenso, a assinatura em conjunto. Isso existiu no passado, não existe mais. Porque talvez pudesse acontecer bobagem. Talvez. O legislador mudou isso no Código de Processo Civil e hoje é assim. Laudo entregue pelo perito, 15 dias depois, parecer entregue pelo assistente técnico. A própria legislação, o próprio Código de Processo Civil, separaram os agentes e a participação dos dois e tiraram a possibilidade dessa reunião em conjunto para a conferência do laudo antes da sua entrega. Não existe mais no Código de Processo Civil. Já fica uma dica, né, de que talvez seja esse o sentido. Mas o novo código colocou o dispositivo que fala do acesso e acompanhamento do trabalho. Sim, acesso e acompanhamento sempre. Participação, levantamento de documentos, opinião técnica, levantamento de informações sempre. Mas sempre com ética, sempre com transparência em como os atos vão ser desenvolvidos. Certo? É isso? Agora, a outra é espinhosa. Profissionais de outras áreas. Tá. Posso definir o que é uma perícia contábil pura? Ação de dissolução parcial de sociedade com determinação para balanço de determinação para apuração dos haveres do sócio dissidente. Tem balanço em 23 de agosto? Está lá o balanço prontinho? Não. Mas vamos imaginar que os sócios brigaram em 23 de agosto e a data de dissolução da sociedade parcialmente é 23 de agosto. Tem que fazer um balanço de determinação para a data de exclusão dos sócios. Quem que faz esse balanço? Um biólogo. Um médico. Um engenheiro. Não. Por determinação legal, prerrogativa profissional, um balanço só pode ser levantado, assinado por um contador. Perícia contábil pura, absoluta, não tem dúvida, certo? Não pode. Se um advogado fizer um balanço de determinação, assinar para 23 de agosto, você vai fazer uma denúncia direto, rapidinho para o CRC, certo? Exercício ilegal da profissão. Não pode. Não tem nem dúvida. Agora, pessoal, perícia financeira, sistema financeiro de habitação, juros, atualização, essa é uma questão financeira. A gente divide as participações, não tem uma prerrogativa específica. Essa questão das profissões do Brasil já foi muito debatida, muito discutida. Aí eu acho importante essa discussão da gente separar o que é prerrogativa do profissional, e aí ela tem que ser respeitada de maneira absoluta, e o que são áreas de contato, cálculos ou coisas assim. Fato é que contadores, administradores e economistas estão muito próximos, têm na sua formação algumas competências compartilhadas. E quando não é competência específica, ela é compartilhada. Agora, se alguém assinar um balanço, denúncia ao CRC, fiscalização. Se alguém colocar lá, e eu já vi isso acontecer e foi denunciado, o cara era qualquer outra profissão, coloca lá, perito contador, não, ele não é contador, né, mas ele colocava porque o som era bom para o juiz entender que ele fazia aquilo. Não, se ele é economista, ele é economista, se ele é administrador, ele é administrador, se ele é advogado, ele é advogado, se ele é contador, ele é contador, cada um no seu quadrado, né, respeitando os seus ambientes de atuação, certo? Mas é antiga essa briga, viu? Essa briga aí não se resolve. Eu sou economista também, mas eu sou contador, tá registrado, CRC, tudo certinho, tudo beleza. Obrigado. Mais alguma, pessoal? Que eu estou com medo do que eu já ultrapassei, não ultrapassei? Tudo certo? Mais alguma? Passamos bem? Gente, muito obrigado.